Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 157 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti e comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Ana Paula Cerveira e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado continua no comando com a gente. Espero que todos vocês aí estejam muitíssimo bem. Antes da gente partir para o nosso tema da semana, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o final e aí vocês pulem para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere ouvir e corre para o abraço. Tem samba, política, futebol, história. Não percam! Vamos lá, então. Pouquíssimo se fala, mas estamos exatamente na metade da temporada 2022 da Fórmula 1. Restam ainda 2 corridas antes das férias de verão deles, né, na categoria, mas 11 das 22 etapas já foram realizadas. Assim, é hora daquele nosso tradicional balanço de cada piloto até aqui. A gente vai passar pelo grid todo, e eu já antecipo o esquema. Vou passar uma equipe para a Ana, uma equipe para o Gabo, uma equipe para a Ana, e assim a gente vai até chegar na Red Bull, primeira colocada até o momento. Os dois vão ter mais ou menos 5 minutos por equipe para poder falar dos 2 pilotos e também de cada equipe em questão rapidamente. Bora começar então? Ana, seja muito bem-vinda de volta ao Padocast. Como você tá? E já começa falando para a gente da nossa Williams, de Albon e do nosso Nicholas Latifi. Oi, Gabo, Peprá, todos os nossos ouvintes. Eu também estava com muitas saudades aqui do cast. Um prazer voltar já falando dela, né? Da Williams, nossa consagrada Williams. Bom, Gá, como é o que a gente esperava, né, dessa equipe, pelo menos nessa primeira metade da temporada, eu acho que não vou negar, né? Eu não esperava muita coisa da Williams. Gostaria muito que ela desse um salto, talvez com essa mudança brusca de regulamento, mas esperava que isso fosse acontecer? Não, sinceramente não. Eu acho que a Williams se colocou num patamar muito difícil nos últimos anos e é muito difícil a gente esperar alguma coisa dela, embora seria, claro, muito interessante. E falando do Nicholas Latifi, é a mesma coisa, a análise que eu tenho da Williams é do Latifi. Eu espero muito pouco do Latifi. Acho que tirando o GP da Inglaterra, que foi uma coisa à parte, acho que o Latifi ele se mostra cada vez mais ilimitado. Cada vez um piloto que não consegue aproveitar as poucas oportunidades que a Williams tem. Diferente do Albon. Eu acho que o Albon voltar para a Fórmula 1, depois de ficar um ano fora na pior equipe do grid, ele consegue tirar muito mais do que esse carro limitado da Williams consegue oferecer. A exemplo do GP da Austrália, né? Naquela estratégia maluca dele de parar na penúltima volta, né? A gente tem que lembrar isso sempre. E ele conseguindo ali manter seus pontos, né? Pontuando ali primeiro, por exemplo, do que Mick Schumacher, né? Mas é um piloto que, lógico que em termos de talento é muito mais talentoso que o Latifi, mas justamente por isso, por voltar numa temporada difícil, de regulamento difícil, onde o carro da Williams ainda é muito difícil, num carro pouco combativo, ele se mostra muito combativo em bons momentos, ele consegue ali defender suas posições com pouco que tem. Eu acho que a gente sabe que na Fórmula 1 o carro faz muita diferença, por mais que a gente tenha ali pilotos que façam a diferença, o carro ainda na Fórmula 1 faz muita diferença. E ele voltar em um ano no pior carro do grid, eu acho que a gente tem que enfatizar essa temporada do Albon, que eu acho que ele oferece muito mais do que o carro pode oferecer, e claro, é muito importante para a Williams em 2022. Muito bem. Gabo, bem-vindo de volta também. Como você tá? Você está doido nessa terça-feira em que a gente grava aqui nosso Padocast? Comece falando da Aston Martin, que prometeu muito de novo e até agora... Fala Gá, fala Ana, Pedro Prado na produção e todos os nossos Padocasters. Então, eu nunca comprei muito esse discurso de que a Aston Martin ia vir para brigar em qualquer momento, porque sinceramente eu acho impossível que você brigue na Fórmula 1 sendo cliente, né? A não ser que você seja um caso como era a relação Red Bull e Honda, no qual a Red Bull era a equipe principal ali da relação. Acho que isso não tinha muita chance de acontecer. Mas a Aston Martin conseguiu regredir em relação ao ano passado, o que é muito curioso. O carro definitivamente é um carro péssimo, consegue alcançar muito pouco na temporada e, enfim, é aquela coisa, né? O Vettel é um piloto que a gente já sabe que ele já passou dos melhores anos dele, né? Não vive necessariamente o auge dele, mas eu acho que ele faz uma temporada minimamente ok.
né? Até, por exemplo, ele perdeu 2 corridas por causa da Covid, teve que recuperar ritmo e tudo mais, e faz um trabalho digno, né? Não se classifica muito bem, mas vez ou outra consegue se recuperar, salvar alguns bons pontos. É claro que assim, não é isso que a gente espera do Vettel, a gente espera muito mais de um piloto que tem a bagagem de conquistas que ele tem, mas eu acho que ele faz um trabalho razoável assim com a Aston Martin, nada que mereça muitos elogios, mas minimamente razoável. E o Lance Stroll já é complicado, né? É um piloto que assim, ele é extremamente mediano e é um cara que ele tem muitas dificuldades de extrair coisas de carros que são medianos para ruins, né? Então, por exemplo, o Stroll foi muito elogiado naquele ano da Racing Point de 2020, né, que ele fez pole, foi para o pódio algumas vezes, tal, beleza, assim, mérito dele, mas ele sabia se comportar muito bem com o carro que também era muito bom. A partir do momento que ele encara carros ruins, a gente vê que ele não consegue extrair o máximo de potencial, ele tem também desempenhos medianos para ruins. Então acho que é muito, assim, não dá para esperar muito mais do Stroll também, e assim, não é que o Stroll é um menino. Não, ele já tem aí umas 5 temporadas na Fórmula 1, ele já está há um bom tempo por aí, já pegou carros de diferentes especificações e nunca fez nada além disso. Então, enfim, eu acho que o ano da Aston Martin é péssimo, o ano do Vettel é razoável, o ano do Stroll é ruim. Vai chegar aquele momento da temporada, Gabo, que o Stroll vai chegar em 8º em uma corrida e vai ter aquela chuva de tweets. E vocês ainda criticam o Lance Stroll pelo passado. Ele é só um menino, ele vai amadurecer ainda. Muito bem. Ana, falando em regredir em relação ao ano passado, a gente tem a nossa AlphaTauri, né? A gente tem Evelyn Guimarães, é muito fã da AlphaTauri, ela sempre gosta muito de exaltar essa equipe. Mas, Ana, assim como eu, você é uma defensora de Pierre Gasly. Só que esse ano está especialmente difícil para ele. Quebras e erros da equipe, enfim, o carro muito ruim. Queria que você fizesse a análise do Gasly, da AlphaTauri e, claro, do nosso Yukasu Tsunoda. Pois é, Gá, eu sou mundinho Gasly também, mas esse ano tá complicado, né? E por mais que pareça repetitivo, eu acho que a gente precisa falar, antes de tudo, do carro da AlphaTauri. É um carro muito complicado. A AlphaTauri, ela não se acertou nesse regulamento, pelo menos a meu ver. Parece que nem tanto nas retas, mas aerodinamicamente o carro ele é muito ruim. Além dos erros da equipe, que eu acho que fizeram esse início de temporada do Gasly ser pior do que poderia ser, né? Eu acho que o Gasly ele foi vítima de muito azar também, desses erros. Não dá, lógico, para eximir ele de toda a culpa. Eu acho que em relação a 2021, talvez ele não esteja tão bem adaptado, até pelo carro ser muito ruim, e eu coloco o carro como a grande culpa, digamos assim. Eu acho que o Gasly, ele é um cara que ele está num espaço muito limitado nesse momento, justamente por até onde o carro consegue alcançar ou atingir algum outro nível nesse momento da temporada. E falando do Tsunoda, até a diferença entre o Gasly e o Tsunoda não é tão grande, eu acho muito por conta do carro. Eu acho que se não fosse isso, o Gasly poderia mostrar outros resultados, ter outros melhores momentos, e por isso a diferença é pequena. O Tsunoda segue fazendo algumas barberagens, vide GP da Áustria, né, etapa mais recente. Acho que ele teve alguns momentos positivos, como o GP da Emília-Romanha, por exemplo. É o filho problemático da Red Bull, segundo o nosso querido consultor Helmut Marko. Mas é um cara que o Gasly, em termos de talento, é muito mais talentoso, até pela experiência e por termos de talento, né, mesmo. Mas essa diferença não está muito grande, apenas de 4 pontos no Mundial de Pilotos, justamente, eu acho, pelo carro da AlphaTauri ser muito difícil. Assim como Evelyn Guimarães, a AlphaTauri também me irrita quando eu acho que vai, não vai, e é um carro que ainda depende muito do circuito. Né? Um carro que no GP do Azerbaijão foi bem, mas chegou em Mônaco e foi um desastre. Então, essa instabilidade da AlphaTauri, eu acho que prejudica muito o Tsunoda, sobretudo o Gasly, pelo menos nessas primeiras 11 etapas de 2022. Eu não te perguntei sobre a Williams, mas é o fim da linha para o Latifi? Olha, é que assim, o aporte financeiro do Latifi é muito grande, né? Mas eu acho que se não for o fim da linha, está próximo do fim. Eu acho que o Latifi ele já está há muito tempo na Williams, ele está ocupando ali um espaço que pode ser alcançado por outros pilotos mais talentosos que podem mostrar mais, mas esse aporte financeiro ainda faz muita diferença na Fórmula 1, infelizmente. Então eu já emendo. É o fim da linha para o Tsunoda? O Tsunoda, eu acho que está numa posição mais difícil, Gá. Eu acho que o Tsunoda ele está mais balançado ali, porque a Williams é uma equipe que, querendo ou não, precisa muito do dinheiro. Não que a AlphaTauri não precise, mas a AlphaTauri tem ali outros pilotos que, por ser
cliente da Red Bull, né, por ser a Red Bull B ali, tem outros pilotos que eu acho que a Red Bull queira também que chegue na AlphaTauri para ter um espaço na Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito restrita, mas tem muitos pilotos ali que se o Tsunoda não entrar na linha como a Red Bull quer, eu acho que tem outros pilotos que podem tomar essa posição dele, porque a vaga dele, embora garantida para 2023, não acho que seja tão garantida assim, não. Muito bem. Gabo, continuando então no grid, né? O ano é 2050 e a Haas ainda não fez nenhuma atualização para a temporada 2022 da Fórmula 1, mas ela está sobrevivendo bravamente, né? Como é que a gente vê a equipe, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, que finalmente vem começando a pontuar? Bom, até aqui é um ano excelente da Haas, ainda mais por todo o contexto que a gente pega para analisar, né? Uma equipe que basicamente abdicou mão dos últimos 2 campeonatos, né? Ela já tinha errado em 2019 no conceito do carro, de repente ela abdica a mão de 2 campeonatos praticamente visando essa questão do novo regulamento, e ela faz um carro dentro de todas as limitações que ela tem, fazendo o carro lá, usando o túnel de vento da Ferrari, construindo o carro todo em Maranello e tudo mais, e é impulsionado por um motor muito forte, um carro bom, um carro que, é claro, tem altos e baixos, né? Então, às vezes o Magnussen vai para o Q3 e às vezes ele vai ser eliminado no Q1, enfim, esse tipo de coisa acontece, varia muito da pista e tudo mais, mas eu acho que, pensando pelo que foram os últimos anos da Haas, é excelente que você tenha um carro que oscile, porque o carro da Haas oscilando está à frente de 3 carros que são ruins hoje, que são de AlphaTauri, Aston Martin e Williams. Então, enquanto estiver oscilando e eles estiverem pontuando, tá ótimo. Então, enfim, é uma temporada aí que vai ser de altos e baixos mesmo, até porque a Haas não tem condição financeira de lançar atualizações e tudo mais com certa frequência, de ter um aporte para fazer grandes investimentos. Vai encarar agora uma disputa judicial com o Nikita Mazepin. Eu acho que eles vão ganhar, né? Assim, eu falando do ápice do meu conhecimento jurídico, eu acho que por toda a questão da Rússia e tudo mais, acho que a galera vai pesar contra o Mazepin nessa, então eu não acho que ele vai ganhar. Mas enfim, de qualquer forma, é um ano excelente da Haas por tudo que eles estão vivendo e por terem acertado a mão lá no conceito do carro, e que talvez esse conceito seja o bom o suficiente para colocarem eles na 7ª posição, e quem sabe dando até para sonhar um pouco mais, né? Vai depender, é claro, da dupla de pilotos, do que eles vão conseguir fazer nas próximas oportunidades. O Mick Schumacher é um cara, enfim, que a gente, óbvio, ele mereceu todas as críticas que ele recebeu até aqui, né? Eu não acho que só por influência de nome, eu acho que ele fez por merecer estar na Fórmula 1, por tudo que ele fez nas categorias de base, mas a realidade é que o Mick Schumacher está tendo que estrear na Fórmula 1 de novo, porque ele vai ter que andar num carro, ele está tendo que andar num carro de verdade, ele está tendo que andar com um companheiro de equipe que não vai ficar boicotando ele o tempo inteiro. Então é basicamente um reaprendizado das coisas, entendeu? O Magnussen não jogou o Schumacher no muro em nenhum momento de 2022, o que é uma grande novidade para ele. Então ele está tendo que aprender, é claro. Ainda bate bastante, ainda comete muitos erros, mas acho que está começando a melhorar tanto o desempenho dele em classificação quanto de corrida, tanto que já somou alguns pontos aí e está à frente de, enfim, já está à frente do Tsunoda, está à frente do Ju, daqui a pouco vai passar o Vettel, então, enfim, ele está muito bem, está começando a se encontrar, e eu acho que o potencial do Mick Schumacher é legal. Não acho que ele vai ser um campeão do mundo ou coisa assim, mas acho que é um piloto bom o suficiente para estar na Fórmula 1, acho que ele vai desenvolver melhor esse potencial. E quanto ao Magnussen, é uma montanha russa absurda, uma das grandes histórias da temporada, né? O Magnussen já tinha largado a Fórmula 1, né? Ele foi dispensado no fim de 2020, e ele falava assim da Fórmula 1 como se fosse um capítulo encerrado na vida dele, né? Falando, não, pô, vou pro INSA, tal, vou curtir a vida, pô, e foi realmente para os Estados Unidos, fez uma temporada de INSA, chegou a disputar uma corrida da Indy, fez a pré-temporada da Indy, né? O teste de Sebring e tudo mais. De repente, faltando 10 dias para a temporada começar, surge a oportunidade dele correr no lugar do Mazepin, ele topa, porque ele não é maluco, e enfim, ele faz uma temporada excelente, né? Lá na primeira corrida já meteu um 5º lugar. É claro que assim, não vai acontecer todo dia, mas constantemente está ali dentro dos pontos. Quando não sofre com a confiabilidade, também vai muito bem. E uma boa, né? Para calar muitas críticas que ele recebeu, né? Quando o Magnussen foi anunciado, foi uma loucura, foi insanidade. Que absurdo. Por que não escolheu o Pietro? Que o empresário do Magnussen é o Alan Jesus, e não sei o quê, e tudo aquilo. Enfim, o cara tá aí provando o valor dele na Fórmula 1. Enfim, eu realmente, assim, eu não acho que vai dar para terminar no top 10, mas acho ele ficando à frente do Gasly, do Ricardo, já mostra que é um piloto que está tendo o reconhecimento que ele merece. O Gabo, o nosso luva de piloto,
e Mick Schumacher. Você acha que eles conseguem ficar na 7ª posição no Mundial de Construtores? E digo mais, a Haas vai encerrar o ano sem nenhuma atualização? Olha, eu acho que dá para encerrar o ano sem nenhuma atualização, e eu acho que dá para terminar em 7º, e dá até para sonhar com 6º, dependendo de como vai ser o Mick Schumacher. Porque, enfim, eu não vou estragar o comentário que o Ana vai fazer sobre a Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo meio que só tem um piloto por enquanto, né? Então, se a Haas tiver 2 pilotos, se o Mick for o que ele foi, tanto em Silverstone quanto no Red Bull Ring, dá para a Haas sonhar até com o 6º lugar. Muito bem, aproveitando então o gancho, Ana, vamos para a nossa Alfa Romeo, que vem sendo carregada por Valtteri Bottas, né? Isso é verdade. O Guanyu Zhou começa a dar sinais de vida ali. Pelo menos tem classificado melhor, até tem batido Bottas uma vez ou outra. Como é que a gente vê a situação da Alfa Romeo, do Bottas e do Guanyu Zhou? Falando do Val, primeiro, eu me surpreendi muito e eu gosto muito da temporada do Bottas. Quando ele fechou com a Alfa Romeo em 2021, a gente vem da Alfa Romeo em 2021, era um passo gigantesco para trás. Não que não seja, para o Bottas é um passo para trás, mas para a Alfa Romeo foi uma coisa muito assertiva. Eu acho que o Bottas ele realmente leva nas costas a equipe. É lógico que o carro em 2022 é muito melhor, movido por motor Ferrari. Eu acho que é um carro, inclusive, que está em pé de igualdade com o da Haas. Eu acho que o da Haas talvez tenha evoluído melhor por onde saiu, mas acho que eles estão ali parecidos. Os dois são ainda muito instáveis, mas em posições muito melhores, né? Talvez não esperava essa posição da Alfa Romeo também para 2022. Inclusive, eu acho que às vezes é um carro melhor que o da Haas, e por isso que eu acho que essa disputa aí pelo 6º lugar vai ser bastante interessante, dependendo dos segundos pilotos, né? Mas o Bottas faz uma temporada muito boa, ele consegue, por vezes, colocar o Alfa Romeo no Q3, também terminar as corridas em boas posições. Eu acho que é um Bottas 2022 muito diferente. Eu acho que é um Bottas também numa posição melhor para ele, embora seja uma equipe bem menor do que a Mercedes, claro, mas é muito importante para a equipe, e acho que é importante para o Bottas aí para os próximos anos de Fórmula 1 ter essa posição e ele saber da capacidade dele. O Bottas já falou muito sobre preparamento psicológico, o quanto ele sofreu, até hoje ele fala isso, o quanto ele sofreu na Mercedes por não conseguir bater o Hamilton. Lógico que ele está do lado de um cara jovem, mas acho que é muito importante para ele, para a confiança dele na Fórmula 1, ter essa posição de uma equipe que está adorando ele ali pelo que ele está fazendo. O Julga, se a gente pensar, por exemplo, em 2021, os 3 estreantes, né, Tsunoda, Schumacher e Mazepin, a nossa paciência com o Ju ela tem que ser bem maior, porque o Ju já pontuou, inclusive pontuou antes que o Schumacher, se a gente analisar o frio. E o Ju, querendo ou não, ele faz alguns erros, mas a gente pensa, né? É estreante. A gente se acostuma a ver o Ju ali atrás do grid, do nada ele larga, sei lá, de 14º, de 14º e daí para em 18º. O que aconteceu com o Ju? Mas a gente pensa, é estreante. Mas eu acho que o Ju, ele ainda tem, como você disse, ele está começando a dar sinais de vida, ele está, às vezes, ali se classificando melhor, ou mesmo terminando as corridas em melhores posições. Eu acho que o Ju, a gente precisa de um pouco mais de paciência para ele. Se a gente pensar nos estreantes que a gente teve em 2021, eu acho que ele faz até mais do que a gente viu no ano passado. Lógico que é um ano completamente diferente, a gente vê o Schumacher aí já melhorando bastante, o Tsunoda melhorando também, mas eu acho que essa paciência com o Ju é um pouquinho maior justamente pelo cenário que ele se encontra nesse momento como estreante de 2022. E eu acho que ele vai se encontrar aí vai depender, como eu disse, desses segundos pilotos aí, tanto do Schumacher quanto do Ju, para essa disputa pelo 6º lugar. O esporte em geral, né? A Fórmula 1 também tem algumas lendas urbanas, né? Uma que eu gosto muito na Fórmula 1 atual é a de que a Mercedes vive uma fase ruim porque Valtteri Bottas foi embora e era ele quem desenvolvia os carros. Eu queria que você comentasse isso, Ana. Se você acha que Valtteri Bottas desenvolveu sozinho esse carro da Alfa Romeo e é por isso que a Mercedes não está bem. Eu acho que é uma lenda urbana bem criativa, mas não acho que seja tão verdadeira, não. Eu acho que o Bottas ele teve um papel muito importante na Mercedes para testar várias coisas no carro e ajudar a desenvolver o carro tanto para ele quanto para o Hamilton. Eu acho que, lógico, se a gente pensar na Mercedes, o carro sempre foi feito para o Hamilton. Eu acho que o Bottas ele tinha isso para testar coisas diferentes para depois tentar meio que colocar nos dois carros, mas ele sempre teve que se adaptar a um estilo diferente. Acho que na Alfa Romeo hoje ele é o maior desenvolvedor do carro, eu acho que ele que dá as maiores dicas, talvez ele dê os segredos da Mercedes para a Alfa Romeo, nem acredito tanto nisso, mas talvez ele que dê alguns pontos chaves para a Alfa Romeo ter um carro melhor em 2022, ainda que eu acho que
esse carro ele é aerodinamicamente bom, mas ele é muito empurrado pelo motor Ferrari, então eu acho que o Bottas se encaixou muito bem nisso. Mas acho que, lógico, o Bottas tem um papel crucial na Alfa Romeo hoje, mas não acredito muito nessa lenda urbana aí da Mercedes não estar tão bem por estar sem o Val, nem embora o Val seja uma figura excelente na Fórmula 1. Muito bem, muito bem. Gabo, tem sido meio consenso atualmente que a Alpine já é a quarta força do grid, né, em termos de performance. Quanto que tem de Ocon e de Alonso nisso e quanto que tem de um carro que parece ser um bom carro? Eu acho que tem bastante de Alonso e Ocon nisso. Assim, a Alpine fez um carro bem interessante para esse ano. Acho que ainda é um carro que sofre muito com confiabilidade, e se não fosse a confiabilidade, eles já estariam não só à frente da McLaren nos pontos, mas assim, abrindo vantagem. Então é um carro que, e especialmente, tem dois pilotos muito fortes que sabem extrair bastante desses dois carros, né? Eu não vejo a Alpine necessariamente com o potencial de brigar por um pódio ou coisa parecida, mas eu acho que é um carro que tem um teto, tipo, brigar por pódio com constância, né? Mas eu acho que é um carro bem sólido, para mim é o melhor aí do dito pelotão intermediário, e tem dois pilotos assim que talvez fazem a dupla mais, eu não diria que seria a melhor dupla da Fórmula 1 hoje, mas talvez acho que Hamilton e Russell tem um pouco disso também, mas uma dupla muito constante, né? E acho que se não fossem tantas quebras aí, eles estariam mais à frente, né? Eu acho que o Ocon, por exemplo, estaria à frente do Norris, acho que o Alonso estaria à frente do Bottas, e enfim, eu acho que o ano que a Alpine faz é muito positivo. O Alonso, enfim, é um cara extraordinário, né? Claro que o plano dele, que era de competir por mais coisas em 2022, não foi muito para frente, mas já é um cara que, a partir do momento que ele se livra dos problemas de confiabilidade, ele começa a pontuar com bastante frequência, e mesmo quando sofre problemas, já está começando também a tirar coisas da cartola, como foi aí na Áustria, onde ele teve um problema na corrida sprint, largou de último e pontuou. Enfim, é um cara que eu acho que esses anos de Alpine, acho que eles mostram o quanto que o Alonso ele é especial para a Fórmula 1, porque é um cara que está aí com mais de 40 anos de idade e ele não vai desistir de nada enquanto ele não se sentir convencido de que existe alguém que é melhor que ele, né? E acho que esse é o importante. Acho que ele ainda tem esse espírito, por isso que ele leva isso muito para frente, por isso que ele é um piloto tão especial, né? A gente tem um cara da longevidade dele, de como ele tem aí 40 anos e está brigando por ponto aí, tá se degladiando com a galera toda a corrida e faz uma temporada bem digna. E o Ocon, acho que ele vive o melhor momento dele na Fórmula 1 hoje. Acho melhor até do que quando ele venceu corrida, também pontuando com bastante frequência, só não fica no top 7 ali quando tem um problema de confiabilidade, qualquer outra coisa que atrapalhe. E acho que ele vive um momento também muito especial, também está elevando o máximo o potencial que esse carro tem. Então eu acho que são dois dos grandes destaques da temporada para mim aí, são o Ocon e Alonso até aqui. Gabo, queria que você falasse um pouco da fase do Alonso extra-pista. O Alonso tem cada vez mais batido de frente com direção de prova, dado declarações picantes. Eu admito que eu tenho gostado dessa fase do Alonso. Acho que até você chegou a falar isso num paddock GP ou num briefing, não lembro direito, mas que você que você agora dá risada do que o Alonso fala, não leva mais a mal as coisas que ele fala. Queria que você dissertasse sobre isso. Que assim, a partir do momento. É que assim, o Alonso ele foi isso a vida dele inteira, né? Ele sempre foi o cara que encheu o saco de todo mundo, de que batia de frente com direção de prova, com o engenheiro, com o companheiro de equipe. Ele foi isso a vida dele inteira. Só que quando era na Ferrari, quando era na McLaren, eu particularmente achava chato, porque era um cara que ele estava no topo e ele ficava, enfim, arrumando 500 coisas, outros assuntos para ficar discutindo toda hora. Agora que ele tá na Alpine, até a fase dele de McLaren assim, foi divertidíssima, essa última passagem dele pela McLaren, que ele brigava com todo mundo no rádio o tempo inteiro, e ele é cara mais sincerão, porque ele já não tá brigando por mais nada, e isso mostra que assim, não é a questão de agora que eu tô em uma posição diferente, que eu não tô mais sendo aquele cara competitivo de antes, eu vou manter uma posição mais humilde e tudo mais. Não tem necessidade, é o jeito dele, assim, e ele tá certo, né? Por mais que em algumas coisas que ele bata de frente, né, ele não vá ter razão, tipo a questão do zigue-zague, ainda é legal ver que ele mantém essa personalidade e ele vai seguir sendo desse jeito dele. É como se ele fosse o Ibrahimovic, só que legal. Porque o Ibrahimovic é chato, porque ele nunca ganhou nada na vida. O Alonso ganhou alguma coisa, então ele tem esse direito de ser chato também. O Ibrahimovic do bem, né? Concordo. Isso. E tô bastante ansioso para quando o Alonso se aposentar, ele criar a Fórmula 1 Slalom, que vai ser permitida
Inclusive, eles vão estimular os pilotos a irem coletando bandeirinhas assim no zigue-zague. Acho que é uma categoria promissora. Ô, Ana, sabe aquela história aquele dito popular, né, da vaca em cima da árvore, né? Ninguém sabe como é que ela chegou lá em cima, mas todo mundo diz que uma hora ela vai cair. A McLaren na 4ª posição parece um pouco isso, né? Porque não é um carro horrível, mas não é também um carro bom. Assim, a Alpine é claramente melhor, talvez a Alfa Romeo seja, enfim. Vou deixar para você dissertar sobre. Mas muito dessa 4ª colocação parcial se deve ao Lando Norris, né? Para não dizer uns 90%. Então pode tomar seu tempo aí que você quiser para falar de Norris, de McLaren e principalmente de Daniel Ricciardo. Então, a McLaren também me irrita, Gá. A McLaren, ela teve muitos problemas no início da temporada. As primeiras 2 etapas da Fórmula 1 foram terríveis para a McLaren, tanto que a gente já falava, ixi, McLaren em 2022, não sei o que vai acontecer. E foi como você falou, né? Também não sei como ela está na 4ª posição nesse momento. Ela tem um carro que para mim é razoável, eu acho que o da Alpine é muito melhor, o pacote que a Alpine oferece é muito melhor, e claro que a dupla de pilotos para mim ainda faz muito a diferença. É por isso que a equipe, né, McLaren, é carregada ainda por Lando Norris, ainda que o Norris não esteja na posição que estava em 2021. O Norris, nesse momento na temporada em 2021, estava ali no top 3. Lógico que é um ano muito diferente, né? O carro faz muita diferença, mas o Norris também não está naquele mesmo patamar que ele estava em 2021. Ainda assim, o Norris está 47 pontos à frente de Daniel Ricciardo no Mundial de Pilotos. Se a gente pensar, eu até separei aqui, em 11 corridas, o Norris pontuou 8. O Ricciardo pontuou 2 vezes em 11 corridas. E não é um carro que classifica bem também. A diferença em classificações, o Norris passou para o Q3 5 vezes de 11 corridas, o Ricciardo 4 vezes de 11 corridas. Mas o Norris ele consegue uma recuperação muito melhor que o Ricciardo. Então, por mais que o Norris não esteja na mesma posição que ele estava em 2021, ainda é um piloto que é muito melhor que seu companheiro de equipe, e que a McLaren tem que agradecer por ter ele na equipe, porque ele realmente consegue ali, pelo menos, uma constância nos pontos que faz a McLaren terminar ali na 4ª posição do Mundial de Construtores. Acho que isso também acontece porque a Alpine teve muitos outros problemas de confiabilidade. Não fossem os problemas com o Alonso, principalmente lá no início da temporada, acho que a Alpine estaria à frente ali, tentando alcançar a Mercedes, mas enfim, né, tá nesse limbo aí, nesse momento, a McLaren é até não compreensível. Agora, o Daniel Ricciardo, esse eu não consigo entender de jeito nenhum. Eu sigo dizendo que a McLaren é a equipe mais paciente de 2022. É um cara que, para mim, a cada GP confirma que não vai continuar na equipe, por mais que ele diga que sim, por mais que ele diga que a McLaren está ajudando ele. Eu acredito que a McLaren realmente esteja não medindo forças para ajudá-lo, mas não vejo mais como ele conseguir tentar tirar desse carro que ele não conseguiu em 2021 e que ele segue não conseguindo em 2022. Eu acho que não dá para usar mais desculpas para falar que Daniel Ricciardo não se adapta ao carro. Eu acho que já teve mais tempo do que suficiente para tentar fazer isso acontecer e não fez, né, acontecer. E ele chegou com peso de ouro, eu sempre lembro disso, que ele chegou com muita expectativa na McLaren. É lógico, um piloto que para mim sempre foi muito promissor, mas nunca passou disso. E isso eu acho que pode ser resultado das escolhas que ele fez ao longo da carreira. Mas na McLaren ele nunca passou disso. E eu acho que não vai mais passar disso. Eu acho que esse mercado de pilotos da Fórmula 1 explicam muito como o Daniel Ricciardo está cada vez mais balançando nessa vaga. Mas é uma temporada muito abaixo do Ricciardo. Eu tinha expectativa que ele fosse melhorar. Sinceramente, não aconteceu. E acho que não vai acontecer. Mas o Lando Norris ainda faz ali o necessário para a McLaren não estar pior do que poderia estar nesse momento da temporada. Eu acho que as expectativas em cima do Ricciardo foram mudando várias vezes e sempre parecia que, não, agora vai, né? Antes era adaptação, aí chegou no meio da temporada e falou, não, agora ele vai conseguir melhorar. Aí ele ganhou uma corrida e falou, não, agora abriu a porteira, ele não vai parar de ir ao pódio. Mas nunca deu o clique, ele nunca teve sequência de boas corridas, né? Ele teve uma vitória que ninguém... O Gabo falou, né? Ano passado o Ocon ganhou uma corrida e eu cada vez mais estou convencido de que aquela vitória do Ocon, a vitória do Gasly em 2020, elas são muito mais naturais do que a vitória do Ricardo. Inclusive, né? Fala, Gabo. Eu tenho uma opinião que a vitória do Ricardo em Monza ela é tão inexplicável quanto a vitória do Maldonado em Barcelona. Porque, assim, comparado ao nível de desempenho dos dois nas equipes, assim, eles tiveram um fim de semana que eles conseguiram acertar tudo e ganharam uma corrida.
Sim. Exatamente, exatamente. Ô, Ana, então aproveitando, você falou que acha que o Ricardo está de saída da McLaren, né? Mesmo tendo contrato. Aí eu queria que você me explicasse o que está rolando na McLaren, porque eles estão com um sistema meio Red Bull, né? Os pilotos têm contrato, mas ainda não sabem para quê. O que está acontecendo na McLaren? Eu usei uma analogia no WGP falando que a McLaren parece uma adotante de gatos. Vê um gato que quer adotar, mas nem sabe onde vai colocar na casa. Eu acho que a McLaren está mais ou menos nesse patamar, nesse momento. Ela tem contrato com muitos pilotos da Indy, por exemplo, o Felix Rosenqvist, não sei se eu falo, eu nunca sei se eu falo corretamente, mas não sabe, tem contrato, vai para a Fórmula E, vai continuar na Indy, aí tem pilotos que vão continuar na Indy, aí tem o Palou, que teve toda aquela treta com a Ganassi, vai para a McLaren também. Aí tem outros rumores de pilotos dentro da Fórmula 1, como por exemplo, falam, se o Ricardo sair, quem sabe o Gasly não vai para a vaga do Ricardo, o Alonso foi dito para ir para a vaga do Ricardo também, enfim. A McLaren, para mim, ela parece ser a vaga mais concorrida nesse momento da Fórmula 1, porque para mim, a posição do Ricardo é mais uma confirmação de que ele não vai continuar, embora ele tenha dito aí, né, que vai continuar em 2023. Mas eu acho que essa vaga da McLaren, ela é muito, lógico que depende dos pilotos que têm superlicença, mas ela é muito concorrida justamente pelo leque de oportunidades que a McLaren vê. E não só para a Fórmula 1, para a Indy, para as outras competições que ela está também, como turismo, mas ela é uma equipe que gosta, né, de ter muitas opções, dá muitas oportunidades, parece uma Red Bull mesmo, que tem uma academia gigantesca de pilotos, mas essa vaga da McLaren, para mim, do Ricardo, é a que mais vai mexer aí na estrutura, porque eu acho que tem muitos nomes aí, tanto, por exemplo, o próprio Gasly, por exemplo, mas não sei se isso é possível, não sei se eu imagino isso, mas há muitos nomes aí que são oportunidades para a McLaren, acho que é por isso que ela vira essa grande adotante de gatos em 2022. Adotante de gatos, muito bom. Ô Gabo, agora, enfim, vocês podem falar mais tempo, porque são as 3 principais equipes, então vocês podem mais que 5 minutos se vocês quiserem. Gabo, começando pela Mercedes, então, que a performance, obviamente, não está grandes coisas o ano todo, né? É uma equipe que venceu todos os campeonatos de construtores de 2014 para cá, ou seja, na era híbrida, só perdeu de pilotos agora, no ano passado, para o Verstappen. Mas os resultados, de certa forma, eles estão ali quase que o ano inteiro. Não são vitórias, mas quase toda semana a Mercedes está no pódio. O que você acha da Mercedes até agora? O que você projeta para o futuro? E, claro, do Hamilton, que emplacou uma sequência de pódios, e do Russell, que começou o ano tão bem. Acho que o ano da Mercedes é ruim, não tem muito para onde fugir, porque a partir do momento que você é um time que domina a Fórmula 1 por tanto tempo como eles dominaram, e de repente você tem um carro que ele é quase inofensivo em comparação a Ferrari e Red Bull, que não tem o potencial de brigar com eles com frequência, então assim, é um ano ruim, não tem muito para onde fugir, erraram mesmo no conceito do carro, ficou muito atrás, foi bem pior do que a gente achava do que era na pré-temporada, tiveram, claro, esse problema crônico do porpoising, que eu acho que nunca. Eu não lembro a última vez na Fórmula 1 que a gente viu um problema que fosse evidente ao ponto que qualquer pessoa que acompanhe a Fórmula 1 de longe olha aquilo e fala: olha, aquilo tá errado, né? Tipo, não é. Tipo, não é. Acho que nunca um torcedor médio de Fórmula 1 teve tanta capacidade de olhar para algo e falar do que tava algo ali não tá certo, aquilo ali, como foi o porpoise da Mercedes. Então é um ano ruim, não tem muito para onde fugir. Tiveram boas atualizações agora recentemente, a gente viu isso especialmente na Inglaterra, onde o ritmo do Hamilton foi muito mais parecido com o ritmo dos carros que estavam à frente dele, apesar dele não ter tido talvez uma chance realista de vitória. Vão ter uma segunda metade de ano bem interessante aí, com algumas decisões cruciais, né? Porque tem a questão de você, quem sabe, vencer uma corrida, né? Que assim, às vezes você tem que equilibrar, né? Porque, pô, a gente vai fazer esse investimento grande em uma atualização simplesmente para a gente vencer uma corrida, para a gente, talvez não compense, mas talvez tenha aquela coisa, pô, mas você ganhar uma corrida é uma questão de você manter a sua moral em cima, né? De você seguir vencendo, você não se desacostumar a vencer, que é um negócio que é muito importante. A gente tem a Ferrari, por exemplo, que é uma equipe que desacostumou a vencer e não parece que vai voltar tão cedo. Então é importante isso, para a Mercedes seguir vencendo, para o Hamilton seguir vencendo. O Hamilton
é um cara que ele foi vencedor a vida inteira, nunca o Hamilton ficou tanto tempo sem vencer como ele está agora, então a Mercedes tem algumas decisões aí para tomar, especialmente depois dessas duas próximas corridas, França e Hungria, porque depois a gente tem a tradicional pausa do verão. Sobre os pilotos, o Hamilton é um cara que teve um início de temporada ruim, né, e assim, não adianta, porque assim, obviamente a galera vai desenhar 500 desculpas, mas é o porpoise, largado, não sei o que, cara, foi ruim, tá ligado? Não condiz com a carreira, não condiz com o piloto que é o Lewis Hamilton, o começo dele foi ruim, mas ao longo do tempo parece que ele tem se entendido melhor com o carro, tem classificado à frente do Russell, que é um negócio que ele não estava fazendo antes, e acho que isso é muito importante também para o Hamilton, né? Eu acho que o Hamilton ele passa por um momento curioso da carreira dele, né? Porque é um cara que ele, novamente, ele é um cara vencedor, é um cara que ele está muito tempo acostumado a brigar por grandes coisas, aí de repente você tem que vibrar porque você terminou em quarto com as suas costas doendo, é um desafio mental, assim. Então realmente acho que o Hamilton pode estar encontrando alguns problemas assim de motivação para saber do que ele vai brigar. Mas nas últimas corridas isso tem evoluído um pouco, né? Ele tem melhorado, conquistou uma sequência de 3 pódios, coisa que ele não fazia desde o ano passado, coisa que o Russell mesmo não conseguiu fazer. O Russell foi pro pódio algumas vezes, mas não em sequência. Então acho que o Hamilton teve um começo ruim, mas está recuperando a moral dele ao longo do ano e pilotando no nível que a gente sempre espera dele. O Russell eu acho que é uma grata surpresa. Assim, por mais que ele fosse um piloto muito bom desde o começo, acho que a gente não achava que ele ia já chegar na Mercedes chutando a porta e metendo o top 5 toda a corrida e subindo para o pódio aqui de vez em quando. A única corrida que ele não foi para o top 5 foi justamente a do acidente do Ju na largada. Ainda estou curioso para ver como vai ser o Russell se comportando, brigando por uma vitória, né? Claro que teve aquele tradicional GP de Sakir e tudo mais, mas ali era um contexto diferente porque ele estava brigando contra o Bottas e contra a própria Mercedes, né? A Mercedes tinha um carro muito mais forte em 2020 e agora eu estou curioso para ver se vai ter algum contexto no futuro dessa temporada que o Russell vai estar brigando por vitória. Eu quero ver como ele vai se portar. Fora isso, uma grande temporada até aqui, para mim um dos melhores do ano. Bom, já que você falou do Russell brigando por vitórias, eu te pergunto, a Mercedes vai ganhar a corrida esse ano? Eu acho que sim, Acho que em algum momento vai ganhar sim. Só que, diferentemente do que diz até hoje, estamos em julho e certa parte do nosso chat durante os nossos programas sempre fala: vocês descartam a Mercedes muito cedo, a Mercedes ainda está brigando pelo título. Ela está brigando pelo título, Gabo? Eu acho que esse lance de descartar a Mercedes muito cedo é muito parecido com o rebaixamento do Grêmio, né, no ano passado, né? Que não, tá cedo ainda, vai sair, eles vão recuperar, né, e tal. Enfim, acabou não dando. Um abraço pro Vitor Fazio, inclusive, que é um ouvinte frequente aqui. Muito bem, um abraço pro Vitor Fazio, saudades do Vitor Fazio. Ana, vamos lá também pode tomar o seu tempo para falar da nossa gloriosa Fê, né? A Ferrari está na briga, a gente pode falar o que for dela, criticar a estratégia ou falar de confiabilidade, mas a Ferrari está na briga, está ganhando corrida, está fazendo pole, está com um carro bom. O Leclerc é o rei das poles em 2022, o Sainz vem começando a se encontrar. Que tal a Ferrari? Então, falando do carro primeiro, Gá, a Ferrari surpreendeu, acho que todo mundo no início da temporada. Ela chegou muito forte, tanto na pré-temporada quanto nas 2 primeiras etapas. Era uma Ferrari que talvez eu não esperava um salto tão grande, e eu sigo dizendo que foi o motor que mais evoluiu entre os que a gente tem hoje na Fórmula 1. Acho que foi o motor que evoluiu muito. Só que tiveram alguns problemas desse meio de caminho aí, e também a melhora da Red Bull, que fizeram a Ferrari não cair, mas ver a Red Bull brilhando mais. Eu acho que a confiabilidade foi uma questão para a Ferrari também nesse meio de vitórias. Acho também que erros, gerenciamento de corrida da Ferrari foi uma bagunça, ainda é uma bagunça, espero que eles acertem para a gente ter uma disputa mais acirrada com a Red Bull nas próximas etapas. E eu acho também que os pilotos, lógico que a gente viu um Sainz começar a temporada, mas será que ele consegue dar esse passo à frente? Será que ele consegue um dia vencer uma corrida? Ele tem o carro para isso, será que ele consegue? E o Leclerc, ele foi vítima de muito azar da Ferrari, né? Teve erro também, mas foi mais vítima de coisas erradas ali da equipe do que propriamente por ele mesmo.
Ainda assim, é um carro que hoje, pelo menos o carro que saiu do GP da Áustria, está em pé de igualdade com o da Red Bull. Eu acho que a gente teve essas duas etapas na temporada em 11 corridas. A Ferrari nascendo, tendo um carro muito bem nascido, a Red Bull arrumando a confiabilidade, conseguindo acertar bastante nas corridas ali do meio dessa metade da temporada, e a Ferrari acertando nessas duas últimas corridas, tanto com o Sainz quanto com o Leclerc acertando no carro, né? Porque na corrida, aquela lá com o Sainz na Inglaterra, não foi nada certo para mim. Mas eu acho que a Ferrari hoje tem um carro em pé de igualdade com a Red Bull, e eu acho que isso pode dar uma disputa muito interessante, porque tem uma dupla de pilotos muito forte. Para mim, a dupla mais equilibrada de 2021 foi uma dupla que eu até, inclusive, falava que o Sainz podia terminar à frente do Leclerc, e muita gente comentando um vídeo do Grande Prêmio, falando, não, isso não é impossível, como assim? Mas pelas circunstâncias do campeonato, né, pelo que o Sainz apresentou em 2021, eu achava que era possível, e isso foi possível, né, embora por 5,5 pontos, mas foi possível. E em 2022, era essa a minha questão. O Sainz consegue dar um passo à frente, ele consegue vencer as corridas, ele consegue entender que hoje ele está ali numa equipe postulante ao título, coisa que nunca aconteceu na Fórmula 1. E ele mostrou, por mais que tenha sido circunstancial, ele mostrou na Inglaterra, e eu acho que isso é importante para o restante da temporada. O Sainz é um piloto constante, e a Ferrari precisa disso, precisa de um segundo piloto, porque, querendo ou não, ele é o segundo piloto da Ferrari para o restante da temporada. Falando do Leclerc, sigo dizendo, acho que em todo podcast aqui eu falo, mas é o cara que está ali para disputar com o Verstappen, é o cara preparado para disputar com o Verstappen. O cara, sei lá, conseguiu 4, 5 poles seguidas, não conseguiu vencer, por problemas da equipe, por problemas de confiabilidade. Aquele GP de Mônaco, para mim, é o maior exemplo de como tudo deu errado para o Leclerc ali, por culpa da própria Ferrari. Então, eu acho que se a Ferrari acertar com o Leclerc, decidir ali, ter um gerenciamento de corridas mais concreto, é o cara que está ali para disputar o título com o Max Verstappen, é um cara muito capaz disso, é o cara que sabe disputar com o Verstappen, é o cara que é o melhor classificador do grid para mim, e é o cara que, se tiver o ritmo que teve no GP da Áustria, com atualizações do carro da Ferrari e com ele ali, né, tendo esse pacote todo, é o cara que vai conseguir disputar da Red Bull, e eu tô torcendo muito para isso, para que esse campeonato fique mais acirrado e não tão Red Bull, como teve um momento ali que eu falei, a Red Bull vai nadar de braçada. Ana, então vamos lá. O Sainz já foi oficializado como segundo piloto, na sua visão? Para mim, sim, Gá. Por mais que a Ferrari diga que não, né, que isso seria decidido um pouquinho mais para frente, acho que o Sainz ele se colocou nessa posição pelas muitas dificuldades que ele teve, e acho que são dificuldades compreensíveis. Acho que ele nunca esteve numa equipe que está nesse patamar, e a Ferrari acho que nem se acha tanto nesse patamar, como o Gabo disse, é uma equipe que se desacostumou a vencer. Batia Binotto falando que não queria competir pelo campeonato, queria só ali corrida a corridas, né, ter um carro competitivo. Para mim isso não existe, a Ferrari tinha que mudar a mentalidade. Eu acho que por mais que a mentalidade do Sainz possa mudar depois do GP da Inglaterra, né, onde ele venceu, querendo ou não, eu acho que o Leclerc é muito mais preparado, é mais talentoso nesse momento para conseguir disputar com o Verstappen. Ele tem o que o Sainz ainda não tem, quer ser um pouco mais ousado, quer ser um pouco mais confiante, eu até diria, para ter essa posição de primeiro piloto, né? Resta saber se a Ferrari vai priorizar um ou outro, mas para mim o Sainz tem a posição de segundo piloto hoje. Antes da gente passar para o Gabo falar da Red Bull, então, você falou que o Leclerc tem mais condições do que o Sainz para bater de frente com o Verstappen. Concordo, acho que qualquer um que esteja acompanhando a temporada também analisa dessa forma. Mas o Leclerc tem condições para bater o Verstappen? Essa é uma pergunta complicada, capciosa. Eu acho que ele é o cara preparado para disputar com o Verstappen. Preparado porque eu acho que ele, como piloto, está preparado e tem um carro que hoje é bem preparado para disputar com o carro da Red Bull. Inclusive, a Ferrari vai levar atualizações para a França, né? Então, a ver como isso já vai acontecer no GP da França. Só que eu acho que o Verstappen, ele é o melhor piloto de 2022 e ele mostra isso corrida a corrida. Ele está ali em segundo quando o Leclerc está em primeiro. Ele consegue aproveitar o máximo, mesma coisa que ele fazia com o Hamilton. Sigo achando que o Verstappen está um passo à frente, mas eu acho que o Leclerc, tendo o carro, tendo ele ali no seu melhor nível no seu melhor estilo de pilotagem, no seu melhor nível de pilotagem, e tendo também um pouco de sorte, eu acho que ele consegue bater o Verstappen. Mas hoje o Verstappen, para mim, é mais preparado e é o melhor piloto de 2022. Então vai ser uma tarefa difícil aí para o Leclerc. Muito bem, muito bem. Gabo, chegou a hora então da gente falar da Red Bull. É a atual campeã de pilotos com o Verstappen, né? O Verstappen é o atual campeão, é o líder do campeonato. E tem o Pérez também, que em determinado momento foi o cara que eu
o pessoal falou, não, esse é o adversário do Verstappen em 2022, e aparentemente não é e nunca foi, né, claro. Mas queria que você analisasse a Red Bull, o Verstappen, o Pérez, todo mundo está aprovado nesse momento? Eu acho que tá por enquanto todo mundo aprovado. Acho que a Red Bull montou um carro muito forte e um carro que cresceu muito nesse começo de temporada, especialmente pelas características de pista que foram enfrentadas, né? Especialmente acho que as pistas mais lentas, né, de velocidade média um pouco menor, a Red Bull se comportou muito bem. E não precisou necessariamente fazer muito esforço para vencer todas as corridas, porque muitas simplesmente caíram no colo deles. Né? Então, por exemplo, a Espanha foi uma corrida que caiu no colo da Red Bull, a Azerbaijão foi uma corrida que acho que a Red Bull já venceria de qualquer jeito, mas caiu no colo deles também, e especialmente cai no colo do Verstappen, que é um piloto fora de série, é um piloto excelente de classificação, o ritmo dele é muito forte, sabe crescer bem nas situações, é aquele cara também que ele não mede esforços para chegar onde ele pode chegar, e a temporada dele é excelente até aqui, e só a confiabilidade que pode custar um pouco para ele, né? Ele teve aí, claro, aqueles abandonos no Bahrein e na Austrália, de lá para cá não tem sofrido muito com isso, até nesse momento que a Ferrari vive de uma certa forma uma crescente, né? No campeonato, mas assim, a gente lembra que esses abandonos que ele teve no Bahrein e na Austrália foram abandonos em corridas, né? A gente viu a Red Bull sendo um pouco problemática, alguns treinos livres e tudo mais, o que passa às vezes uma impressão assim meio de loteria, né? Em algum dos 3 dias do fim de semana o carro da Red Bull vai quebrar. E o Pérez é um cara que tem sofrido muito disso, a gente viu pelo abandono que ele teve no Canadá e tudo mais, teve um abandono também no Bahrein. Então, enfim, eu acho que a Red Bull tem o melhor carro, tem o melhor conjunto, sabe aproveitar todas as oportunidades que tem, cresce em cima, tudo que cai no colo da Red Bull, a Red Bull ela agarra muito bem. Né? Então acho que isso é o que torna pilotos campeões. Né? A gente viu quantas vezes a gente já não viu o Hamilton também ganhando títulos, porque as coisas que no colo dele ele simplesmente abraçava, ele crescia em cima daquilo. O Rosberg, quando ele ganha o título, é por causa disso. O Verstappen, ano passado, também foi muito pelas oportunidades que pintaram nas mãos dele. Então, por enquanto, ano ótimo da Red Bull. Só precisa ver um pouco agora essa questão da confiabilidade e também se preocupar um pouco com algumas pistas rápidas que a gente vai ter aí nas próximas corridas, né? Então, onde a Ferrari tem tido um pouco de sucesso recentemente, então é um ponto sempre de preocupação que precisa ser levantado. Sobre as temporadas, o Verstappen faz uma temporada bem dominante até aqui, foram 6 vitórias em 11 corridas, mais que o dobro do Leclerc, né? Na verdade é o dobro do Leclerc. É um cara que também que capitaliza sempre todas as oportunidades que tem, então, pô, não deu para chegar em primeiro, vai chegar em segundo, como foi o caso da Áustria. A única das coisas que ele completou, a única que ele não ficou no pódio foi na Inglaterra, que ele teve um problema, né, a peça ali, o resto mortal de AlphaTauri que entrou debaixo da Red Bull prejudicou a corrida dele, mas fora isso é um cara muito regular, um cara que sabe disputar campeonatos, tem uma maturidade impressionante, é um piloto que vive uma fase impressionante e até como eu até comentei em um Paddock GP recente, ele tá fazendo muito menos esforço que ano passado, porque as coisas simplesmente acontecem para ele. Então ele não precisa matar um leão para ganhar uma corrida como ele precisava no ano passado, né? Agora as coisas, a oportunidade cai no colo dele, ele abraça e vamos que vamos. E o Pérez é um cara que faz um ano bom, né? É claro que assim, se a gente pensar em perspectiva de título e tudo mais, ele não tem nenhuma capacidade para brigar pelo título. Mas se a gente comparar o começo de ano passado que o Pérez teve, pô, agora ele tá indo pro pódio com bastante frequência, deve ter até mais pódios que o Leclerc na temporada, né? Tá toda hora chegando em segundo e tudo mais. Claro, ele não vai ter esse ímpeto de brigar pelo título, mas não é isso que a gente espera do Pérez. Eu acho que a gente nunca esperou isso, especialmente nos últimos anos. Eu acho que o importante do Pérez é ser um grande escudeiro para o Verstappen, que é o que ele fez em algumas oportunidades, e acho que ele vai continuar fazendo. Se assim, ele melhorar talvez a pilotagem ao ponto de ganhar mais corridas, ou se a Ferrari seguir tropeçando nela mesma, dá até para o Pérez sonhar com o vice, mas acho que o terceiro lugar está de excelente tamanho para o piloto que é o Pérez. O Pérez tem mais pódio que o Leclerc, tem tantos pódios quanto o Sainz. Eles são os segundos colocados nessa lista, os dois com 6 pódios. Ô, Gabo, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou adicionar ao seu comentário um fato interessante, né? Você falou do Verstappen sempre otimizar as chances que ele tem. Ele tem um dado que é absurdo. Desde o ano passado, entre 2021 e 2022, ele só não foi primeiro ou segundo nas corridas em que ele terminou. Em Mônaco esse ano, que ele foi terceiro, essa foi a única em condições normais. Condições normais, estava chovendo pra cacete, mas condições normais.
Nas outras duas ocasiões, na Hungria ele tinha meio carro, né, ano passado, e esse ano na Inglaterra ele tinha meio carro a mais, que era meio carro da AlphaTauri enfiado no assoalho dele. Então, é basicamente um cara que, assim, se o carro dele não quebra, você pode cravar que ele vai chegar em primeiro ou segundo. Então, é surreal, sabe? E é isso que forma basicamente campeões, né? Então, por isso que é muito difícil você bater o Verstappen, né? Ainda mais sendo a Ferrari, sendo o Leclerc, que assim, um grande piloto, tem um potencial imenso, acho que ainda vai ser campeão mundial um dia, mas esse é de fato o primeiro ano que ele tá realmente brigando pelo título, né? 2019 foi um ano que assim, a Ferrari talvez tinha as condições no começo ali, mas perdia toda hora e, enfim, o negócio ficou muito complicado para a Ferrari logo no começo do campeonato. É, e é isso que torna o Verstappen um grande piloto, porque, por exemplo, quando tem aquele começo de temporada ruim, que é uma vitória, 2 abandonos e o Leclerc abre 40 pontos, a resposta imediata do Verstappen é muito absurda. Ele mete 3 vitórias seguidas naquilo. Então, que outro piloto tem condição de fazer isso brigando pelo título? Eu não vejo o Leclerc vencendo 3 corridas seguidas para reverter essa situação. Então, acho que isso que coloca o Verstappen num patamar diferente. Ele vai ser bicampeão? Vai ser bicampeão. Muito bem. Ana, ele vai ser bicampeão? Vai, Gá. Vai. Bem, para a gente encerrar então a nossa atração, Ana e Gabo, vou começar com você, Ana. 3 pilotos que estão acima do esperado e 3 que estão abaixo do esperado, por favor. Eu coloquei 3 acima. Russell, Magnussen, e aí eu fiquei em dúvida da dupla da Alpine. Lógico, eu colocaria a dupla, né? Mas para escolher eu escolhi o Ocon. Eu acho que pouco se fala do Ocon, mas eu acho que o Ocon faz uma temporada muito boa, com um carro muito bom, muito promissor, pode melhorar e conseguir aí ficar na quarta posição e até mesmo tentar alcançar a Mercedes muito longe, né? Mas ter um ano bom para chegar em 2023, que é um ano mais promissor para eles. Aí, 3 pilotos que estão abaixo do esperado. Eu coloquei o Ricardo, porque querendo ou não esperava uma melhora do Ricardo, mas não aconteceu. É quase categoria Daniel Ricciardo, assim. Pois é. E os outros 2, eu culpo mais o carro, mas não podia deixar de colocar aqui, que é o Vettel e o Gasly. Muito bem. Gabo, 3 acima e 3 abaixo. Bom, 3 acima, eu acho que eu vou colocar o Pérez, porque eu não achava que ele estaria, por exemplo, à frente do Sainz e batendo de frente com o Leclerc. O Russell também, por tudo que ele tem feito, já de chegar também está à frente do Hamilton, acho impressionante. E o Magnussen, por estar à frente de muita gente aí, que eu realmente não acho que ele é mais piloto que, né? Então, acho que seriam meus 3 votos aí. Abaixo, eu acho que assim, eu vou colocar o Ricardo abaixo, porque, enfim, não é isso. A gente cobra tanto dele porque não é isso que a gente espera, né? Um cara que, enfim, a carreira do Ricardo não condiz com o que ele tá fazendo na McLaren agora. Vou colocar o Vettel também, porque normalmente, cara, o cara é tetracampeão do mundo, não dá pra gente achar que ele tá 3 pontos acima do Mick Schumacher, tipo, nossa, algo elogiável. Então, a gente espera mais do Vettel. E se pudesse colocar um terceiro nome, eu também acho que eu vou colocar o Gasly, mas mais por falta de opção, né? Porque, enfim, às vezes ele tem algumas corridas também que ele não se ajuda e tudo mais, mas é muito mais a AlphaTauri, né? Até porque os caras que estão abaixo ali dele, eu não espero nada do Tsunoda, não espero nada do Ju, não espero nada do Stroll, então, enfim, vai ser. Vou ficar com esses 3 também aí: Ricardo, Vettel e Gasly. O Latifi não está abaixo do esperado para vocês? Meio complicado. Ele tá acima do esperado, porque ele tá acima do Nico Hülkenberg na classificação do campeonato. Pouco se fala disso, verdade. Muito bem. Fórmula 1 volta então com tudo neste final de semana com o GP da França, provavelmente o último GP da França em Paulo Ricciardo, vai deixar muitas saudades. É a penúltima corrida antes das férias de verão da categoria. A gente sempre fala férias de verão porque é a fase que a Fórmula 1 está na Europa, tá? A gente sabe que aqui no Brasil a gente está no inverno, mas lá é o verão deles. Como sempre, confiram o noticiário do Grande Prêmio e também a GPTV, onde a programação de vídeo continua imparável. No seu agregador favorito de podcast, os principais programas do Grande Prêmio vão pintar por lá. Como é fim de semana de Fórmula 1, tem várias edições do Briefing, sexta, sábado, e aí antes e depois da corrida no domingo. No GP2, nosso segundo canal no YouTube, as análises em vídeo continuam por lá. Agradeço demais a Ana, ao Gabo, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau.